Bom, e hoje a defesa de Felipe Martins apontou mais nulidades cometidas no processo que envolve o ex-assessor da presidência para assuntos internacionais. A equipe de advogados protocolou um mandado de segurança no STF. Conforme o documento obtido em primeira mão por Oeste, o caso está repleto de arbitrariedades procedimentais que comprometem irremediavelmente a regularidade da persecução penal e as garantias processuais e constitucionais do réu. Ainda de acordo com a defesa, entre outros abusos, o ministro Alexandre de Moraes indeferiu depoimentos de testemunhas-chave para Martins, como os irmãos Bolsonaro e Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Moraes. Além disso, o juiz do STF liberou provas nos autos que somam quase 80 terabytes, 5 dias úteis antes do começo da instrução judicial, sem dar tempo aos advogados para prepararem melhor a defesa. Até o momento, Moraes também não se manifestou sobre um agravo regimental, por meio do qual Martins afirma ter impugnado o indeferimento de provas. Mais uma vez, boa noite, seja muito bem-vindo, doutor André Marcília. Nesse documento, o ministro ainda ressalta que existe jurisprudência na Suprema Corte impedindo o depoimento de investigados, que é o caso do Eduardo Talhaferro, que é investigado dentro de uma outra ação, dentro dessa mesma ação. E eu quero saber agora de você, o senhor que já está aqui conosco, para esclarecer, para tentar deixar isso de uma forma mais clara para os leigos, né? Como é o meu caso e também de boa parte da nossa audiência. Um caso de grande repercussão como esse, a jurisprudência não se impõe? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite a toda a bancada, toda a audiência da Oeste. Pois é, talvez aos leigos valha também explicar o Moraes, porque infelizmente ele tem agido como leigo e não como um juiz técnico nesses processos todos. Primeiro que a jurisprudência do STF hoje é algo que não tem valor, porque eu tenho até chamado de jurizimprudência aquilo que sai da corte, não se mantém muitos dias e nem permanece ou se respalda em demais outros tribunais, quer dizer, não é o resultado de uma maturação jurídica, é apenas resultado da vontade de um ou de 2, 3 juízes. Isso não tem valor como jurisprudência. Mas, de qualquer maneira, o que a jurisprudência diz a respeito de intimação ou de testemunhas que são também investigados em outros processos, sobretudo processos conexos, como é o caso dos irmãos Bolsonaro e aqui também do Talhaferro, é o seguinte, é que se você é o investigado, você pode optar por não testemunhar, porque aquilo pode te incriminar. Então é uma proteção à testemunha, é uma forma dela não ser obrigada a produzir provas contra ela própria. Agora, se ela quer testemunhar, se há interesse no que ela tem a dizer, não cabe ao juiz dizer que ela não pode testemunhar. O juiz simplesmente tem que alertá-la de que ela não é obrigada a se incriminar ou a testemunhar, mas se ela quer e tem interesse em falar e tem o que dizer, o juiz deve sim autorizar. O que ocorre, Daniel, é que tanto no caso do Carlos e do Eduardo Bolsonaro, quanto agora também do Talhaferro, é que o Moraes inventa regras processuais próprias para impedir que pessoas que possam dizer coisas indigestas a ele ou à corte, ou ao STF, ou ao processo, tenham a visibilidade de falar. É isso, ele quer diminuir o volume, ele quer desligar o microfone de pessoas que possam, de alguma forma, contrariar a versão dele a respeito desses processos todos. Ana Paula Henkel tem uma pergunta. Boa noite, professor. Obrigada pela companhia mais uma vez nessa sexta-feira. Professor, em relação à proibição de que testemunhas deem o seu testemunho num caso tão importante como o do Felipe Martins, por exemplo, porque nós estamos falando de pessoas que podem, não digo mudar totalmente, mas se ele tem essa prerrogativa de escolher as testemunhas, isso abre um precedente gravíssimo até para a justiça brasileira, porque se eu estou sendo acusada de matar alguém, eu tenho uma testemunha, eu tenho um álibi que diz, não, essa pessoa estava comigo, e um juiz decide não ouvir a testemunha, qual o perigo disso tudo, professor, de simplesmente não aceitar testemunhas? Tudo bom, Ana? Realmente, se o juiz ele escolhe as testemunhas é porque primeiro ele pré-julgou. Já julgou o caso, ele está editando o caso a seu bel prazer. E não é dessa forma que se procede. Um juiz ele deve ouvir tudo e todos justamente para depois
coar aquilo que foi dito e escolher a melhor versão dos fatos, ou escolher a versão mais justa. Mas se ele faz esse trabalho previamente, o que vai resultar daquilo não é a melhor versão, mas é a versão mais conveniente ao juiz. E um processo ou uma sentença não é a versão mais conveniente ao juiz. A sentença de um processo deve ser a busca da verdade, a busca da justiça. E isso mostra exatamente o percurso da politização que nós temos tido, não só nesse processo, infelizmente, mas em todos os processos que hoje tramitam no STF desde 2019, desde o início do inquérito das fake news. Então, é muito grave essas escolhas, até porque, Ana, se a gente for pensar, se nós não pudermos ter como testemunha, no caso do Felipe Martins ou de qualquer outro que esteja sendo processado, se essas testemunhas não puderem ser nenhum investigado e nenhum investigado em nenhum processo conexo, não tem testemunha. Porque hoje o ministro Moraes investiga todo mundo e todos os processos que estão tramitando no Brasil praticamente são conexos ou de alguma forma relacionados a esses inquéritos todos que estão tramitando desde 2019. Então, não tem como ter testemunha se a gente for levar isso a ferro e fogo. Ana, você quer complementar? Professor, rapidamente, só para completar. Então, de acordo com as nossas leis, o juiz ele tem que ouvir todas as testemunhas arroladas nos casos. Ele tem que ouvir todas as testemunhas, a menos que a testemunha não tenha nada a dizer sobre o caso, isso precisa ser demonstrado. Ou que a testemunha, ele pode rejeitar se a testemunha não tem o que dizer ou se a testemunha tem interesse no resultado do processo. Isso precisa ser justificado, ou seja, estou rejeitando porque essa testemunha não tem a dizer nada por isso, isso e isso, ou tem interesse no resultado do processo por essa e essa razão. O ministro Moraes não fez isso, ele apenas disse que ela não poderia, as testemunhas, tanto o Carlos e o Eduardo Bolsonaro quanto o Talhaferro, não poderiam ser ouvidos porque eles estavam sendo investigados em processos conexos. Isso não é uma justificativa por si. Aliás, isso não é sequer uma justificativa que está presente na legislação.